Graça e paz a todos, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Esse é o meu desejo, que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre você, principalmente as bênçãos espirituais, para que você seja um com Ele. Meus queridos, hoje a gente vai trazer uma palavra sobre aprender sempre foi o caminho da evolução humana. Então, ninguém foge dessa situação. Ou você aprende ou você aprende. Então você vai ficando para trás. Em todos os sentidos, inclusive no Evangelho. Deus sempre quis passar conhecimento para a humanidade, para os seus filhos, para a sua igreja. Por isso que ele diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, aprender sempre foi o caminho da evolução humana. Então, toda descoberta transformadora, ela vem com um aprendizado, com o entendimento de determinados assuntos. Também na esfera comportamental. Então, qualquer assunto, seja em qualquer área do conhecimento humano, teológico, ciências humanas, direito, ciências exatas, astronomia, culinária, etc. Então, a antropologia, que é a ciência que estuda o ser humano, ela se dedica a estudar o uso e costumes, ou seja, a cultura dos povos. Tão diversos, nas multiformes maneiras de viver em todos os continentes. No nosso Brasil, por exemplo, somos Brasil, norte a sul, leste a oeste, mas as culturas dos estados, das regiões, é muito variadas, são muito diferentes. Então, a gente precisa entender isso, não é? Precisa entender isso. Então, aprender sempre foi e será a missão das pessoas em qualquer etnia, em qualquer cultura, religião, língua, modo de agir, que possui a mesma origem e história. Então, quando não estamos preparados para aprender, não estamos preparados para viver. Porque a vida ela vai ser um eterno aprendizado. Então, o aprendizado nos oferece uma visão ampliada sobre determinados assuntos. Essa visão ampliada nos permite tomar decisões baseadas em um número maior de informações e assim poderemos tomar decisões mais acertadas. Até o silêncio nos leva a aprender algo. Sempre existe alguma coisa para se conhecer, algo a ser descoberto quando se faz silêncio. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1 e a parte B do verso 1, nos lembra que há tempo de fazer silêncio, de ficar quieto, de ficar calado. Uma descoberta científica, com certeza, acontece em meio ao silêncio de um laboratório de pesquisa. Somos um eterno mistério que somente por meio do aprendizado, ou seja, da antropologia, que estuda os seres humanos, este mistério pode ser percorrido e vivenciado de maneira positiva. Deus sempre deseja que algo seja mostrado para incentivar a nossa vontade de crescer. Se nos faltar essa vontade de crescer, seremos ultrapassados por aqueles que tiveram mais vontade de aprender do que nós. E vamos ficar para trás. Na disputa por espaço, na corrida de colocação na vida. Então Deus é um eterno sinal de aprendizado. Mas é necessário que nossos olhos e coração permitam que ele ecoe. Ou seja, que ele seja ouvido de longe, que ele seja repetido, seja bem aceito mais uma vez em nossas vidas. Então sempre existe um aprendizado. Até mesmo quando não estamos aprendendo nada. Por todo o passado da humanidade, amados, os grandes momentos de evolução sempre foram aqueles em que as pessoas faziam descobertas. Imagina o dia em que as pessoas descobriram as leis da natureza,
descobriram o uso dos metais, descobriram como usar a madeira, a pedra, quando descobriram a roda, que facilitou em muitos o transporte de coisas pesadas, como usar o papel, como fazer o papel, etc. Então, no futuro não será diferente. Nós somos movidos pelo conhecimento, pela curiosidade, para onde nossos sonhos nos levam. Então, pense nesse exemplo e reflita. Perguntar a um senhor de 75 anos a razão de estar fazendo um curso de informática de PowerPoint. Ele respondeu que os netos logo estariam dominando essa tecnologia. Ele gostaria de interagir, de dividir essa tecnologia com eles. E não queria que eles pensassem que o avô deles era ultrapassado. Eles eram muito importantes para ele e mesmo no exercício do amor, precisamos desenvolver competências, ou seja, capacidade de profundo conhecimento sobre determinado assunto. Para que isso? Para melhorar nossa convivência com as pessoas. Lá em Deuteronômio, capítulo 31 e verso 12, vai dizer assim: ajunta o povo, homens, mulheres, meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Então, aqui há um chamado para Israel temer ao Senhor nosso Deus todos os dias da sua vida. Deuteronômio 4 e 10. Então, guardando todos os seus estatutos, leis e normas, mandamentos, ou seja, determinações, que eu te ordeno, e que teus dias sejam prolongados, diz a palavra de Deus. Então, um mandamento frequente para o povo de Deus, para Israel, lá do Antigo Testamento, é temer a Deus, ou temer ao Senhor. É preciso aprender e continuar a aprender de novo a temer ao Senhor. Na nossa caminhada, é preciso temer ao Senhor para podermos sermos libertos da escravidão do pecado e de todas as formas de temores satânicos. Então, o que significa o temor de Deus? Nós vamos ler, e eu peço que você, quando estiver assistindo esse vídeo, se você quiser estudar a fundo, dá uma pausa, porque a gente vai ler em Deuteronômio 6, do 1 ao 25. O que significa o temor de Deus? É uma leitura longa, mas é necessária. Diz assim o texto de Deuteronômio 6, do 1 ao 25. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, ou de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem,
que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, e não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E o Senhor teu Deus, temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou como um forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosa maravilha no Egito de Faraó, e toda a sua casa aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como nos dias de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Que palavra maravilhosa do que significa o temor de Deus. Então a Bíblia usa muitas palavras para explicar o que é temor. As mais comuns são ira, palavra hebraica que significa reverência. Parradá, temor, terror, também hebraica. E em grego, phobos, que significa temor e terror. Então, teologicamente, temos 4 categorias principais de temor: o temor santo, o temor vil, o temor do homem e o temor como objeto de temor. Então, primeira categoria é o temor santo. Tem origem na apreensão, ou seja, no receio do crente sobre o Deus vivo. Lutero disse: o homem natural não pode temer a Deus de maneira perfeita. Rudolf Otto, ele disse também: o homem natural é incapaz até mesmo de tremer ou de sentir horror no verdadeiro sentido da palavra, pois não conhece a Deus. Se conhecesse, tremeria, temeria, sentiria terror. Então o temor santo, por outro lado, ele é proporcionado por Deus, o que capacita os homens a reverenciarem a autoridade de Deus, obedecerem os seus mandamentos e aborrecerem e evitarem toda forma de maldade. Lá em Jeremias 32:40 ele diz: e farei com eles um concerto eterno que não se desviará deles para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então o temor santo é o princípio, é a chave da sabedoria. Salmo 111, verso 10. O verdadeiro saber começa em temer a Deus. O temor santo é o segredo da retidão, andando e fazendo justiça quando for necessário exercer essa justiça. Aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, Provérbios 8:13. Então, o temor santo é uma característica daqueles de quem Deus se agrada. Salmo 147, o versículo 11. Então, o temor santo, ele é o dever de todo o gênero humano, homens e mulheres. Eclesiastes 12:13 vai dizer:
de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, o livro de Eclesiastes tem o seu contexto baseado nesse penúltimo versículo, que é o versículo 13. Então, Salomão inicia o livro fazendo uma avaliação negativa da vida, se referindo à vaidade. Ele afirma que a vaidade é desnecessária. No final de Eclesiastes, ele dá um conselho para se encontrar o sentido da vida. Achem o sentido da vida. Então, o temor de Deus, o amor a esse Deus e na obediência aos seus mandamentos, encontramos o verdadeiro propósito e a satisfação que não se pode encontrar em mais nada. Então, o temor do Senhor também é uma das qualificações divinas do Messias, de Jesus. Isaías 11, verso 2 e verso 3. E repousará sobre ele, sobre o Messias, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tudo isso repousou sobre Cristo. Então, no Antigo Testamento, por causa das sanções, das punições legais da lei, a verdadeira religião era frequentemente considerada como sinônimo de temor a Deus. E nos tempos do Novo Testamento, neotestamentário, a expressão adotou no temor do Senhor, a expressão andou no temor do Senhor, era empregada quando se referia aos primeiros cristãos. Os gentios que aderiram à sinagoga eram chamados de tementes a Deus, Atos 10 e 2. Então, na Nova Aliança, no Novo Testamento, se dá ênfase, ou seja, se destaca um Deus amoroso e pronto a perdoar. Um Deus que, através de Cristo, dá aos homens o direito de se tornarem seus filhos. Romanos 8,15. E os capacita a enfrentar a vida. 2 Timóteo 1, 6 e 7. E a enfrentar a morte. Hebreus 2,15. Com coragem, sem temor. Então, na Nova Aliança, permanece o temor reverente, ou seja, o temor que respeita, por parte do crente a Deus, pois o caráter admirável de Deus não sofreu qualquer alteração. E há um dia de julgamento a enfrentarmos. 2 Coríntios 5, verso 10 e alguns versículos. Então, o temor de Deus estimula o crente a procurar a santidade. 2 Coríntios 7, 1. E isso se reflete em sua atitude para com seus irmãos de fé. Efésios 5, 21. Por causa do temor do Senhor, devemos nos sujeitar uns aos outros em amor. Amém? Então eu espero que tenha lhe ajudado a entender que aprender sempre foi o caminho da evolução humana e esse é um desejo de Deus. Essa minha palavra de hoje, ela é baseada, no livro Super Dicas para Ensinar a Aprender, da editora Saraiva. E o autor é César Romão, só que ele é autor apenas do início dessa palavra, dessa forma de aprendizado. Tá certo? Eu peguei esse gancho dele e trouxe essa palavra para vocês. Então, a ideia inicial é dele, mas eu fiz o corpo dessa mensagem trazendo para a palavra de Deus. Espero que você tenha aprendido e que compartilhe esse vídeo com amigos. Me faça esse favor. Compartilhe para que as pessoas aprendam, para que as pessoas também cresçam. Tá certo? É só isso que eu peço a você. E obrigado mais uma vez pela sua atenção. Deus continue abençoando a tua vida.